Bom dia, gente. Eu preciso deixar gravado aqui essa palavra. Nesse momento que eu estava aqui orando e o Senhor falando fortemente no meu coração. E eu preciso compartilhar isso com vocês porque isso está ardendo tanto no meu coração que eu acredito que deve ter alguém que está precisando ouvir essa palavra. Dessa maneira diferente que Deus falou comigo sobre essa palavra, que é uma palavra, é um texto muito conhecido. Talvez você já conheça, né? Já tenha lido, já tenha ouvido pregar, mas é aquele texto de Agar que você vai encontrar lá em Gênesis 21, do verso 8 em diante, aonde Agar, pela segunda vez, porque é a primeira vez que ela foge para o deserto, que ela está grávida, porque ela sendo uma serviçal, ela era a serva de Sara. Deus havia feito uma promessa para Abraão e Sara, que eles teriam um filho. E eles já estavam em idade avançada. Então Sara, agoniada por querer ajudar Deus, porque o tempo estava passando e a promessa não se cumpria. E ela pega Agar, tira ela do contexto dela e coloca ela dentro de um outro contexto. Coloca Agar de serviçal, dá a ela então agora o cargo para que ela fosse a mãe do filho da promessa. Não foi isso que Deus falou. Deus não havia falado isso, mas Sara disse assim: quem sabe? Olha, dando uma ideia para Deus, né? Quem sabe? Mas o que eu quero falar, eu não quero focar nessa questão da Sara. Eu quero hoje falar com você sobre Agar, sobre uma pessoa que está lá vivendo a vida dela, ela é tirada do contexto, colocada num outro contexto, ela não pediu, não foi ela que quis, ela foi tirada de um contexto e colocada em outro. E de repente a cabeça dessa moça começa a mudar. Porque ela então não tinha tanta importância. Ela tinha importância devida para aquilo que ela fazia, que era ser uma serva. E de repente ela é colocada e ela é começada a olhar diferente. Imagina, ela se deita com o seu Senhor. E aquilo começou a mexer com a cabeça dela. Então a primeira vez que ela foge é porque subiu para a cabeça isso. E emocionalmente, quando a gente olha para uma pessoa, não é justificando que ela fez errado, né? Ela começou a confrontar sua senhora, desprezar sua senhora, que agora então ela se deitou com o seu senhor e ela engravidou. E aí ela começa então a tratar a sua senhora com desprezo. E aí Sara foi tomar uma atitude e ela fugiu. Quando ela tá lá no deserto, você vê. Eu quero que você pense nisso. Talvez você está como Agar hoje. Alguém que lembra da infância. Alguém que está com o coração tão doído diante de Deus, que não entende o que está acontecendo. Alguém que está olhando para a sua realidade e está pensando: Deus, eu não pedi isso. Não fui eu que pedi. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? E ela, quando ela vai fugir, você vê como que a gente não consegue. Então, até então, a gente também está olhando para a história de Agar e a gente está pensando: meu Deus, né?
Que situação dessa menina grávida, agora fugindo. O anjo aparece para ela, que o anjo é a representação da figura de Deus, e diz para ela: onde você vai? Estou fugindo da minha senhora. Não, senhora, volta. Você vai voltar lá. E aí o anjo, Deus fala para ela assim: eu tô vendo você. Eu sei o que está acontecendo com você. Deu um nome para o filho, fez uma promessa para o filho e falou para ela: volta lá. Porque muitas das vezes tem desertos na vida, tem aquele que a gente procura e tem aquele que é a permissão de Deus. É um processo que a gente tem que passar, daí não tem como fugir. Deus, com a sua misericórdia, quantas vezes Ele tem nos livrado de desertos que a gente quer buscar com a nossa própria atitude, né? E aí ela volta, ela obedece e volta. Nesse texto aqui que eu estava meditando hoje, de Gênesis 21, que o Espírito Santo me fez lembrar. Agar vai de volta para o deserto. Mas dessa vez, Deus falou para Abrão: escute a sua mulher, fique em paz. Porque Abrão, dessa vez, ele foi orar. Porque daí já era uma fase que os meninos, Isaac já tinha nascido. Isaac já estava sendo desmamado. Ismael, então, já deveria ter entre os seus 13, 14 anos, por aí. Imagine o conflito entre as crianças, né? Como que era a cabeça de Ismael? Porque assim, ó, a gente não pode ignorar que numa história familiar, as crianças estão por ali ouvindo. Então, Abraão já tinha se apegado, né, a Ismael. Porque ele era filho. Aí ele vai... Então, ele começa a tirar sarro de Isaac, é quando Sara vem e fala para Abrão: o que você vai fazer? Aí Abrão vai orar, pela primeira vez ele vai orar, ele toma um posicionamento e vai orar, e Deus fala para ele: pode despedir ela, fica tranquilo, porque eu vou ser com ela e tal, e não sei o que. Os dois não podiam crescer junto. E aí, lá está Agar. Aonde? No deserto. Gente, deserto. A gente, quando a gente serve a Deus, a gente precisa entender o significado do deserto. O deserto não é moradia, o deserto é passagem. O deserto é um lugar de aprendizado, de experiências. Você está tendo experiência com Deus no deserto? Ele está te vendo. Ele está vendo você. Ele se importa. E eu tenho uma coisa para dizer para você hoje, que o Senhor falou muito forte no meu coração. Que Agar, ela é despedida com um pão e uma botija de água. E quando ela olha para aquela botija e a água começa a acabar, e quantos de nós, muitas das vezes que fazemos isso, né? Começamos a olhar para a circunstância. Quantos de nós que muitas das vezes nos encontramos como Agar, né? No deserto. Aonde a gente se pega olhando, né, para as circunstâncias. Agar, ela foi despedida com alguns pães, né, e uma vasilha de couro cheia de água.
E ela foi para o deserto. E aí a palavra de Deus diz lá no verso 15, quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi assentar-se perto dali a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali começou a chorar. Quantas das vezes, né, a gente se encontra, quem sabe você está agora, nesse momento que você olha para a circunstância, você se sente presa, no sentido de que você não sabe o que fazer, não tem para onde ir, e você olha para a sua circunstância, você olha talvez para a sua realidade, você não tem o poder de mudar essa realidade. Você não consegue mudar essa realidade. E você começa a chorar, né? Quantas são as situações que uma depressão ela começou com um choro, né, com um lamento. E o que eu acho, gente, o que Deus falou tão forte comigo hoje nessa passagem é que você, não importa o lugar que você está, mas quando você lembra, você tem Deus, porque uma coisa que Agar, ela teve a oportunidade de conhecer na casa dos seus senhores foi sobre Deus. E Deus já havia falado com ela antes, no primeiro deserto. E agora, novamente, ela está passando por esse deserto e ela está sofrendo. Ela lembra o que Deus falou. Mas ela está tão envolvida, Agar, ela está tão envolvida na sua dor e não querer ver o filho morrer. Porque quando você caminha no deserto, né? Não sei se você sabe, mas durante o dia o sol é horrível, o calor é horrível. E sem água, né? Mas eu acredito que ela estava tão encharcada que enquanto caminhava, quanta coisa deveria passar na cabeça dela. Tipo, eu não pedi, né? Se o Senhor me ama, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Agora eu tô aqui com um filho, né? Ela foi imagine a dor da rejeição. Você já foi rejeitado? Você sabe o que é a dor de se sentir rejeitada? Não sei qual foi a situação, talvez até existem pessoas que estão me ouvindo, me assistindo agora, e que se sentiu, o diabo conseguiu colocar você numa circunstância onde você se sentiu rejeitada por Deus. Porque houve um silêncio de Deus naquela hora. Porque Deus não veio falar com você naquela hora, porque Deus não livrou você dessa situação. E ali estava Agar, encharcada das suas emoções, decepcionada, frustrada, se sentindo rejeitada, abandonada, com um filho, e agora a água acabou. E existem momentos da dor que a gente não lembra de clamar a Deus, sabia disso? Às vezes a pessoa está tão encharcada naquela dor, naquele sofrimento, que ela não se lembra. Ela não lembra de clamar a Deus. Agar, ela estava de cabeça baixa olhando para a sua situação. Eu não posso ver o menino morrer. Ela sentou e começou a chorar. Isso é um estágio depressivo, né? Mas o que eu acho tão interessante é o versículo seguinte que diz: Deus ouviu o choro do menino. O menino também, né, um adolescente, ele também estava envolvido naquilo porque era muito inteligente. E eu acredito até que ele deve ter orado, porque ele caminhava com o pai. Ele, durante esse período que ele ficou com o pai,
Ele caminhou, ele deve ter visto o pai falando com Deus. Por que Deus ouviu o choro do menino e não o choro da Agar? Vocês já pararam para pensar sobre isso? E o anjo vai e fala para Agar: o que te aflige, Agar? Como assim o que me aflige? Sendo Deus, ele não sabia o que estava acontecendo com ela, mas ele pergunta porque se sabe o que acontece. Deus, o amor de Deus é terapêutico. O amor de Deus é curativo. O amor de Deus faz com que a gente verbalize a dor. Você precisa falar. Existem momentos na sua vida que você precisa sentar e falar. Coloca para fora o que está doendo, o que está acontecendo com você. Ele diz assim: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Que ela deixou ele numa distância e foi achando que já era o fim. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Você está esperando, né? Eu sei que você está esperando essa providência aqui, ó. Você está esperando que Deus venha ao teu encontro e Ele vem. Ele vem. Ele diz assim: levanta, pega o menino pela mão. Não vai morrer, você não vai morrer aqui. Sabe, a dor do que a pessoa está passando, do que você está passando, faz você esquecer da promessa. Não tem uma promessa. E eu acho tão interessante que quando Deus dá essa palavra, pegue o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. O verso 19 diz assim: Deus abriu os olhos dela e ela viu uma fonte. Ela foi lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. Por que ela não tinha visto antes, né? Mas de especial, quem me conhece já deve muito ter me ouvido falar desse texto, e várias vezes que eu passo por aqui, o Senhor fala comigo, mas especialmente hoje, deixa eu compartilhar com você o que foi que o Espírito Santo me mostrou. Que quando a gente está passando uma provação e você serve a Deus, você é conhecedor da palavra, e que você se assenta para chorar, pensando que vai morrer de sede do lado do poço, existe um mover de Deus. Quem está, o poço de água, vocês lembram da palavra do Senhor que ele se refere à água da vida, né? E ele diz que dentro de nós jorra uma fonte. E que assim, uma vez que a gente tem essa água, a gente não vai morrer de sede diante dessa fonte de água inesgotável que vem da graça, do trono de Deus. Então, quem sabe você hoje está aí chorando e triste, e você tem Deus, e você está perto do poço. O socorro vem para você, ninguém morre de sede perto de um poço. Como que a gente vai morrer de sede se a fonte jorra dentro de nós? Quando a gente fala de poço, a gente sabe, até pela leitura da palavra de Deus, que existem muitos textos, não sei se você já leu na Bíblia, quando Isaac, né, descobre um poço, os invejosos vão lá e entulham aquele poço. O que será que tá tentando entulhar esse poço de água viva que jorra dentro de você? Será que são os sofrimentos da vida? O que será que está tentando sufocar essa fonte que jorra dentro de você? O diabo, ele é tão sujo que ele quer causar, ele quer trazer do externo, jogando para dentro de nós mentiras. O diabo é mentiroso, nele não existe a verdade. Que você vai morrer,
que não tem mais jeito, que você não é amado, que ninguém te ama, que Deus não te ama, que Deus não está te vendo. Você está sendo vista sim. Talvez você se afastou de Jesus e esse poço já está entulhado. E você está aí numa crise agora. Você está numa crise achando que você vai morrer de sede. Você não vai morrer. O anjo do Senhor está vindo hoje para dizer para você, para fazer uma limpeza nesse poço entulhado e dizer para você, ele vai abrir os seus olhos. Hoje o Senhor está abrindo os seus olhos para que você entenda que ninguém morre de sede do lado do poço, perto do poço, perto da água, a água dentro de si. Eu não sei aonde é, eu acredito que esse distanciamento pode estar relacionado ao seu posicionamento com Deus. Você se afastou, você se distanciou e agora você está achando que ninguém te ama, que ninguém gosta de você, que Deus te esqueceu. Que mentira é essa que o diabo está tentando te contar? Que sujeira é essa que ele está tentando entulhar o teu poço para que você pense que você vai morrer de sede, sendo que você está só cega. Esse momento é um momento de cegueira, aonde as emoções sufocam, aonde as mentiras, as decepções, as frustrações, as perdas, a revolta está sufocando você e você não está conseguindo entender. Mas eu tô aqui para dizer para você que assim como essa palavra queimou no meu coração hoje, e eu senti no meu coração bem uma dor do coração de alguém que é assim, meu Deus, quanto tempo faz que eu tô aqui e nada acontece. Parece que as coisas não estão acontecendo. Quem sabe é o mesmo sentimento de Agar, de pensar, meu Deus, eu vou morrer. Tá acabando a minha água. Vocês conseguem entender que o anjo, que Deus veio e abriu os olhos e tinha um poço de água perto de Agar. Você consegue ver como a sujeira, a angústia, as lutas do dia a dia cega você a ponto de que você não perceba que a fonte está aí. O Senhor não esqueceu de você. Você é mentira do diabo, que ninguém se importa com você. Deus está vendo. E hoje o anjo do Senhor vem para abrir os seus olhos, para que você enxergue e seja liberto disso. Levanta, toma um ânimo novo. Toma um ânimo novo, uma força nova, levanta, pega o sonho pela mão, pega a promessa, abraça a promessa, abraça a promessa, abraça e o menino é referente, ela não estava sozinha. Ela tinha um filho, esse filho ia ser por ela. Deus, ele não despede, ele não permite deserto na vida da gente. Que não haja lá no final um impulso do céu, sabe, um renovo. Quem sabe lá numa altura do deserto, bate o cansaço, bate a tristeza e o desespero. E eu tô aqui para dizer para você que hoje o Senhor está trazendo um ânimo novo. Levanta, ele diz, levanta daí, caminha, vai. Quando ele diz, pega o menino pela mão, porque dele farei uma grande nação. É Deus falando, levanta, e eu tenho promessa para você. Aí não é lugar de morte, esse lugar que você tá achando que você tá aí porque você vai morrer. Não é. Isso daí são as suas emoções que estão entulhadas, o seu poço está entulhado e você já esqueceu da promessa. Você esqueceu da promessa, levanta e caminha, vai.
É um ânimo novo. Eu senti isso. Eu senti assim esse ânimo novo do céu. Vai, caminha. Eu tô te dando força. Enche essa vasilha de água. O que que é encher a vasilha de água? É o renovo do céu. É buscar no lugar certo. É se encher da presença do Senhor. Não é olhar para trás. Não é se afastar do Senhor. É encher a sua vasilha. Enche a sua vasilha hoje dessa água, essa água que vai saciar a tua sede dia após dia e você vai chegar lá no seu destino. Deus tem uma promessa para você e ninguém vai roubar isso de você. Amém? Eu desejo que essa palavra venha queimar dentro do teu coração, assim como está queimando no meu. E eu via uma pessoa passando por nessa situação de Agar, com a vasilha seca, o poço entulhado, as emoções entulhadas, cega, de achar que está morrendo de sede do lado da fonte. Quem que cegou Agar? Que ela veio e sentou e ela não viu, ela não olhou para frente. Não olhou para o lado, não sei aonde que estava o poço, mas a palavra fala que então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Deus está abrindo seus olhos. Se levanta, caminha, pega na mão da promessa e vai. Aí não é lugar de morte, não. Esse lugar aí que você parou para chorar, o socorro de Deus chegou hoje para você. Se levanta e caminha. Vai em rumo à promessa de Deus. Não é hora de parar. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz.